Olá, queridos alunos! Hoje nós vamos fazer a correção daquelas atividades que eu tinha passado para vocês, que eram questões que condiziam com esse texto, né? A roupa nova do rei. Esse texto, ele é um conto tradicional ou popular, né? E aí a gente introduziu esse gênero textual, certo? Então, vamos às questões. Vocês devem ter feito a leitura, né? Como eu tinha pedido para que vocês fizessem a leitura do texto, para então depois responder as questões. Vamos à correção. Aqui nesse quadrinho diz assim: o título pode apresentar a essência do conteúdo do texto ou referir-se a algum aspecto importante dele. Então, aqui o conceito do que é o título, né? Vamos à questão 1. Com qual expressão é iniciada a história que você acabou de ler? Então, a expressão que começa essa história, né, é há muito tempo atrás. Nos contos de fada que a gente lia, a gente observava que começa com era uma vez. No caso dessa história que a gente acabou de ler, com qual expressão começou? Há muito tempo atrás. 2. Qual é a relação entre o título do conto, A Roupa Nova do Rei, e a história narrada? Então, quando fala essa pergunta, qual é a relação? Então, o que tem a ver o título, né, do conto com a história que foi contada? O título é A Roupa Nova do Rei. Então, o título do conto, A Roupa Nova, sintetiza o enredo. O que fala nessa história? Que um rei vaidoso, que por gostar muito de roupas novas, fazia qualquer negócio para satisfazer sua vaidade. Então, por isso o título dessa história, né, desse conto. Questão 3. Que personagem é apresentado no início da história? O personagem principal, que é o rei. 4. Segundo o texto, quais características do rei o faziam diferente de outros reis? Ele gostava muito de roupas novas e assim gastava todo o dinheiro de seu reino, né? A gente pôde observar disso. Então, por que ele era diferente dos outros reis? Ele gostava demais de roupas novas, né? E além de gostar, ele gastava todo o dinheiro com isso. Questão 5. O modo como o narrador descreve o rei sugere que esse personagem então teríamos que escolher uma alternativa. A gente percebeu que ele é vaidoso e orgulhoso e só age em interesse próprio. E pessoas que agem em interesse próprio, a gente costuma dar o adjetivo de egoísta, né? A pessoa que pensa só nela, só nos próprios interesses. 6. Com relação aos elementos da narrativa, responda as questões. Então, aqui nós temos a letra A. Quem são os personagens da história? Então, os personagens são aqueles que participam da história. No caso, nós temos o rei, os trapaceiros, o primeiro-ministro, o funcionário, os cavaleiros, os pajens, o povo e a criança. Letra B. Qual é o tipo de narrador dessa história? Em que pessoa ela é narrada? Lembrando que nós temos o narrador observador e o narrador personagem. O narrador personagem é aquele narrador que ele vai contar a história e também vai participar dela. Só que nessa história nós temos um narrador observador, que não participa da história como personagem, narrando-a em terceira pessoa. Então, está aí a resposta. Vamos fazendo as correções no seu livro. C. Nesse conto, o discurso utilizado é direto ou indireto? Então, aqui, no caso, a gente observa que no discurso direto é quando há muita presença de travessões, aspas, que indicam a fala direta dos personagens. O discurso indireto é quando tem mais narração, quando o narrador fala mais o que está acontecendo, o que os personagens estão falando, certo? Então, aqui nós temos: o conto faz uso tanto do discurso direto quanto do indireto, né? Fica evidenciado pelas falas dos personagens, que é o discurso direto,
marcado pelos travessões e aspas, assim como pelos trechos de narração. Então, nesse texto, nesse conto, a gente observou os dois tipos de discurso. Na letra D, nós temos: o tempo e o espaço em que se passam as ações são precisos e determinados? Não, pois não é possível identificar precisamente o tempo, quando aconteceu essas ações, nem determinar o espaço, que é o local onde acontece, né? Há apenas a indicação de que a história se passou em um reino há muito tempo. Então, não dá para saber em qual país, em qual cidade, em qual região, né, se tratando do espaço. E também não dá para saber quando, uma data específica, né, um ano. Na questão 7, nós temos: por que os trapaceiros fingiram ser tecelões? Então, a resposta: eles fingiram ser tecelões porque, sabendo do gosto do rei por roupas novas e de sua vaidade, queriam obter dinheiro. Na número 8, que argumentos foram usados pelos trapaceiros para convencer o rei? Eles disseram que sabiam tecer panos maravilhosos, com cores e padrões belíssimos. Segundo eles, as roupas, esses tecidos tinham a propriedade de se tornarem invisíveis para as pessoas burras ou incompetentes. Na 9, por que os ministros não falavam ao rei o que realmente viam, ou seja, a verdade? Porque eles tinham receio de serem classificados como incompetentes, uma vez que, segundo os trapaceiros, as roupas feitas com esses tecidos tinham a propriedade de se tornarem invisíveis para as pessoas burras ou incompetentes. Então, ninguém queria ser taxado de bobo, né? Aqui nós temos esse quadrinho que vocês teriam que fazer a leitura para responder a 10. Mas lá no arquivo que eu mandei para vocês, eu coloquei direitinho o que significa ordem existente, perturbada e restabelecida, né? Mas vamos aqui. Sequência narrativa. No conto, há inicialmente um estado de ordem, até que acontece algo que o perturba e dá origem às peripécias dos personagens. O desenrolar das ações dos personagens leva a narrativa a seu desfecho, quando então restabelece uma nova ordem, voltando a acontecer uma situação de equilíbrio. Aqui embaixo nós temos esse quadrinho, né, azulzinho. No conto tradicional popular, os fatos são narrados na ordem que acontecem e os eventos são organizados em sequência causal, ou seja, primeiramente conta-se o fato, né, a causa, e depois suas consequências. Então, aqui está explicando também. Então, nessa 10, era para eu fazer o quê? Era para eu colocar trechos de cada parte dessa. Observando a sequência narrativa da história, do conto, eu teria que colocar um trecho, né, explicar onde acontece cada coisa. No caso, a ordem existente. Havia um reino em que o rei gostava muito de roupas novas e gastava muito dinheiro com isso. Então, é de onde começa essa história, né? A ordem perturbada. A situação de equilíbrio inicial é destruída quando os trapaceiros chegam ao reino, né? E aí, chegando ao reino, eles vão fazer o quê? Eles vão fingir